Bate-papo. 8h47. Já tô tendo uma aula aqui com a Jaque Moisés. Opa, Sabe de que quê? a gente gosta muito, eu e o Moisés, dos bastidores, né? E aí hoje tu perdeu, querido. Tu perdeu, porque tô só eu aqui com a Jaque. A Jaque já tá aqui conosco, esteve em Paris, esteve acompanhando de perto aqueles atletas que a gente torceu tanto, né? A Jaque, que é diretora de marketing e comunicação da Docile, patrocinadora de alguns atletas que, como a gente falava, eu e a Jaque aqui nos bastidores, às vezes a gente não domina a arte do esporte, toda a técnica, mas todo brasileiro torceu um monte. Jaque, bom dia, prazer tê-la na nossa bancada. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Moisés, Aline, Bom é sempre dia, um guria. prazer estar aqui. Jaque, quantos dias em Paris? Foram 7 dias. 7 dias. E tu acompanhou de perto. A gente acaba tendo, assim, uma relação de uma torcida agora mais intensa com a Raíssa e com a Rebeca. Mas tivemos outros atletas ali patrocinados também pela Docile. Sim, a gente, então tem a Raíssa e a Rebeca, que são patrocinadas, né? A Raíssa numa relação já muito longa, né? Já fazem 3 anos. A Raíssa já veio para Lajeado, nós já fomos a Imperatriz. Então, realmente, há uma relação de muito carinho. Foi muito difícil assisti-la, né? Ela realmente toca o nosso coração de uma maneira diferente. O esporte tem isso. A Rebeca, a partir desse ano... E a partir desse ano também a gente patrocinou outros 3 atletas. O Darlan Romani, do arremesso de peso, que infelizmente teve uma hérnia de disco, já estava em Paris e teve que voltar. Essa é a vida do atleta, né? Infelizmente. Se preparou muito também, esteve aqui em Lajeado. A Ari Borges, do futebol, que também teve uma lesão e não foi convocada em função disso. E agora a gente está patrocinando, então, desde o início do projeto, a Verônica Hipólito, que é uma atleta paralímpica, e todo o time Nauru, que é um time de atletas paralímpicos, né? Então, a gente tem um grupo bem interessante aí, que tem esse objetivo de representar todos os atletas nas Olimpíadas, né? Independente de ter ido ou não, que é o caso do Darlan, a gente tem que olhar para o esporte, né? E o que a gente pode fazer como marca gentil pelo esporte, né? Acho que esse é o nosso pensamento. Sabe, Jaque, que ouvindo a tua fala, nós temos sempre uma grande dúvida em relação ao bastidor, do que acontece no bastidor desses atletas que não são atletas. Quem chega numa Olimpíada é um sobre-humano. Ele abdica da vida, ele abdica da família, ele abdica de realizações pessoais, ele faz de tudo para performar em altíssimo nível. Quando alguém sobe no pódio, o ouvinte precisa entender que ele ou vai ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro maior atleta do mundo na modalidade nos últimos 4 anos. E nós temos casos de atletas que tiveram que se dedicar ao extremo, passaram de qualquer limite. E às vezes quem está nos acompanhando acha que o atleta vai para lá e ele consegue aproveitar. Eu queria saber de ti, qual é o tamanho da blindagem? Qual é o tipo de contato que alguém, exceto a família ou exceto o treinador, tem com o atleta durante a competição? É praticamente zero, né? A gente tem situações diferentes, né? O atleta tá lá em preparação, ele tá lá com a psicóloga dele, ele tá lá com todo aquele time, porque tem uma questão emocional muito forte, né, Moisés? Porque esse é um momento de provação emocional, né? Imaginem vocês aqui a Raíssa com 16 anos, né? O que a gente fazia com 16 anos, né? Certamente eu não estava numa Olimpíada, né? Então ela vai voltar para a escola agora, ela está voltando para a escola com uma medalha olímpica, mas nesse processo todo, certamente, ela teve que treinar muito, né? E o acesso que a gente tem durante as Olimpíadas, ele é muito limitado. Com a Rebeca, nós nem conseguimos conversar, né? E ela é também uma patrocinada da Docile, e o patrocinador, ele precisa entender que esse não é o momento para esse tipo de abordagem. Mas com a Raíssa a gente tem uma situação um pouco diferente, porque a Docile já é considerada da família dela. Então, eu e a Laura, que estivemos lá, nós estivemos com a família durante a competição, né? Um bom tempo. E assim que ela, então, recebeu a medalha, todos os veículos de comunicação do nosso país abordando ela,
mas nós fomos convidadas para visitá-la no apartamento dela, fomos com ela na Casa Brasil, então se construiu uma relação um pouco mais acolhedora. Mas a gente verifica que isso não se aplica assim a todas as pessoas, né? Realmente porque a gente construiu uma relação com ela que é uma relação de 3 anos, né? Uma relação próxima, uma relação que faz sentido. Mas é muita preparação, assim, é muito abdicar de coisas que eu não sei, eu acho que eu não abdicaria das coisas que um atleta precisa abdicar. A gente, para fazer as filmagens, né, principalmente da Rebeca, foi muito difícil, o treinador não liberava, a gente fez a filmagem lá em fevereiro, né, então lá em fevereiro ela já não tinha horário para fazer a filmagem, porque ela treinava 2, 3 turnos, né, o tempo todo. O Darlan também, ele acabou vindo a Lajeado, mas a rotina de treinos dele era insana, assim. Então, realmente é um processo de muito treino, de muita preparação. E a gente tendo a oportunidade de acompanhar isso de perto é muito lindo, né? Jaque, para o patrocinador, muda ter ganhado a medalha? Essa é uma pergunta bem difícil e inteligente, Aline. Eu acredito que com certeza muda, né? Numa visão bem fria de negócio. Muda porque agora o atleta tem mais visibilidade, mas a gente contratou os nossos atletas pelo requisito gentileza, né? A Docile tem um propósito muito lindo, que é ser doce para criar um mundo mais doce. E quando a gente foi para esse projeto, acho que até a gente já falou sobre o projeto aqui algumas vezes, de tornar o mundo mais doce, a gente precisava de algumas pessoas que levassem essa marca adiante, né? Porque nós não temos força para falar da Docile sozinhos, né? Nós precisamos dos veículos, nós precisamos dos embaixadores. E o nome dessas atletas surgiu como um nome gentil. Então, independente da Raíssa e da Rebeca ganharem ou não a competição, elas continuam sendo pessoas gentis que tornam o mundo mais doce. E é isso que conecta a nossa marca a elas, né? Tanto que a gente tá com a Raíssa aí há 3 anos. E nesses 3 anos, eu dou o exemplo dela, porque é o exemplo que eu tenho mais propriedade para falar. Nesses 2 anos, marcas como Louis Vuitton começaram a investir nela, Vivo, Samsung, a Nescau já estava, Nike já estava, mas nenhuma marca abriu mão do patrocínio. Então, sim, tem uma relevância, né? As Olimpíadas, a gente não pode ser utópico também. Certamente o atleta ganha uma visibilidade, a empresa carrega essa visibilidade junto, que é muito positivo, mas a gente não abriria mão desse patrocínio se elas não tivessem ganhado a competição. Eu acho que é maior, né? A nossa relação com o propósito, com o que a gente quer para o mundo, com o que a gente acredita enquanto empresa, é um pouco maior, né? É com a pessoa Raíssa, é com a pessoa Rebeca, né? E o desempenho delas nas Olimpíadas seria fantástico de qualquer forma. A gente sabe que os nossos atletas deram o melhor para fazer bonito, né? E felizmente veio a medalha, né? Jaque, eu não sei se vocês já pensaram nessa operação, até penso que sim. Vocês pretendem trazer a região, trazer a Lajeado, ou essa não é a ideia, os atletas que participaram da Olimpíada? E se sim, qual é o tamanho de uma operação tão grandiosa como essa? Eu sei que a Raíssa já esteve em Lajeado, né, e foi um sucesso, um estrondo, um estouro. Vocês pensam em trazer os outros atletas também que são patrocinados, apoiados pela Docile? Isso é muito importante pra gente, né, Moisés? A gente precisa conhecer e se fazer conhecido. Então, no caso da Rebeca, nós fomos também, Ricardo, né, que é um dos sócios da Docile, e eu fomos lá para o Rio de Janeiro, conhecemos o espaço de treinamento dela, e a gente quer sim trazê-la para cá. Essa é minha meta agora, né, até final do ano, trazer ela para cá. Eu sei que não vai ser fácil, mas a gente acredita que em função do nosso bom relacionamento e da forma que a gente constrói essas relações com todos os parceiros da Docile, isso vai ser possível. E aí, a operação, assim, é complexa, né? Precisa articular uma série de coisas, mas esses atletas, eles não... É um pouco diferente de uma celebridade, sabe, Moisés? Eles não têm essa necessidade de ter um segurança no aeroporto. Eles circulam de maneira muito simples. A Raíssa
Nossa, ela tava lá hospedada numa casa normal, né? Com a família, com os amigos. Não tinha nenhum tipo de segurança, não tinha essa complexidade toda. Então, atleta é um pouco diferente de celebridade. E aí as complexidades se reduzem. A gente consegue facilmente conversar com a Raíssa e agora com a Rebeca também, né? Que passou essa fase de respeitar muito o processo dela, de preparação, né? Então... a minha meta agora é trazê-la para Lajeado, né? Vou fazer o possível e o impossível. Tenho muita convicção de que vai ser possível trazê-la para cá, assim como a gente trouxe a Raíssa. O Darlan já veio à área, a gente precisa estar articulando. A Verônica Hipólito não veio em função dos treinos, né? Que o atleta paralímpico, ele é um atleta de alta performance, né? Também ele precisa se preparar muito, então ela não conseguiu vir em função disso. E antes das Olimpíadas era isso que acabava complicando um pouco, né? E agora no pós-Olimpíadas a gente vai trazê-lo sim. Já que tu teve proximidade ali com a família da Raíssa, como é que é a família de quem, da atleta que tá lá, uma nação inteira de olhar atento, e de novo, né, de olhar atento para uma menina tão nova, como tu falou, ela tá voltando para a escola, né, ela tá seguindo a vida de uma adolescente normal, paralelo ao peso que tem uma medalha olímpica, né, como é que é a família dela? Eu acho que o grande diferencial da Raíssa vem dessa questão da estrutura familiar dela, porque... é uma família muito simples, né? Eles são lá de Imperatriz do Maranhão, né? Eu comentei que a gente esteve presente lá. É uma família com valores muito sólidos, né? Que tem essa coisa do cuidado. Então, todos estão sempre juntos. O irmão tá junto, os dois melhores amigos estão juntos. O treinador dela é o irmão de criação dela, né? Que andava com ela de skate lá em Imperatriz. Então... a família faz questão de preservar esses valores que fazem da Raíssa uma pessoa diferente, né? Ela é uma atleta de alta performance, mas ela cativa as pessoas, ela tem uma luz, né? As pessoas falam isso, ela tem uma luz diferente, porque realmente ela se preocupa com a outra atleta que está competindo, ela se preocupa com a gente que estava lá. Eu lembro que a gente teve a oportunidade de ir na Casa Brasil com ela. Eu me sentia Madonna, assim, nós chegamos numa Topic, né, e era um corredor humano de pessoas vibrando, muitos brasileiros vibrando, e nós ali acompanhando a Raíssa, nós éramos o único patrocinador acompanhando ela naquele momento, e aí fomos para uma área VIP, nessa área VIP estava lá Fátima Bernardes, Galvão Bueno, e a Raíssa fazendo questão de que a família dela tinha que estar junto, dentro da salinha, nas entrevistas. Para ela era importante que a família dela não ficasse ali sozinha em qualquer canto. Então, ela não tem essa questão de ser uma estrela. Eu acho que ela não enxerga o tamanho que ela tem. E isso faz dela uma pessoa muito humilde. E isso vem da família, né? A Lilian é incrível, o Haroldo também. Os dois estiveram aqui também junto. Então, eu acho que começa na família, né? A formação de um atleta. E essa questão da humildade... de vir de baixo, de fazer questão de manter ela na escola dela lá em Imperatriz. Ela tá com 16 anos, ainda tá na escola dela. E tem muitas dificuldades, né? Mantendo ela em Imperatriz, a dificuldade é muito maior. Seria melhor ela estar em São Paulo, nos Estados Unidos. Quando a gente fala de skate, a gente fala de Estados Unidos, né? Mas a família faz questão de manter ela próxima a esses valores que vão fazer dela uma atleta diferente, né? Porque o atleta diferente não é necessariamente aquele que tem a melhor performance. É aquele que consegue respeitar o seu público e honrar as pessoas que estão ali torcendo. E realmente, assim, a Raíssa não ganhou a medalha de ouro, mas quem ganhou foi ela, porque estava cheio de brasileiros e a comemoração foi como se ela tivesse realmente a medalha de ouro, né? E eu acho que isso se deve muito à criação dela, né? E a esse formato. Ela tem também uma assessora que é uma pessoa que cuida da carreira dela desde antes das Olimpíadas, né? Desde antes da fama. E essa assessora, ela é uma pessoa que cuida desses detalhes, que faz questão de manter a família sempre junto, que faz questão de coordenar
a carreira dela, valorizar os patrocinadores mais próximos, né? Então eu fico imaginando a quantidade de mensagem que essa assessora recebeu um dia depois das Olimpíadas, né? O mundo querendo falar com ela. Não, mas ela estava lá convidando Jaque e Laura para passar o dia com eles. Então, esse acho que é o grande diferencial, assim, o formato que as coisas são feitas. E esse também é um formato que a Docile age, né? Então, acaba gerando uma conexão de valores muito bonita. Claro. Aline, de minha parte, a última para Jaque, nosso tempo está estourado também. Jaque, a gente sabe que agora chama a atenção de grandes players, não somente do Brasil, mas também do mundo. Eu falo de patrocinadores. A Docile tem contrato até quando com esses atletas, principalmente com a Raíssa? Ela tem interesse na continuidade desse processo, dessa parceria? Tem cláusula de proteção? Fala um pouquinho para a gente, Jaque. A gente renova anualmente esse contrato, né? E aí é uma discussão que a gente precisa ter. Certamente, da parte dela, há uma vontade, sim, de renovar esse contrato, né? Da parte de todos os atletas. Eu acredito que a Docile é um parceiro não só querido, como um parceiro estratégico, né? Que conversa muito com os valores das atletas. Isso é importante para elas. Imaginem vocês que elas estão fechando contrato com diversas multinacionais e aqui o irmãozinho da Raíssa veio visitar a nossa fábrica, sentou na frente do Ricardo e fez a seguinte pergunta: seu Ricardo, o que eu faço para ser o seu sócio? Então isso, acho que só a Docile tem, né? A Raíssa pode vir aqui negociar com o Ricardo, com o Alexandre, com o Fernando e com o seu Nestor, quando ela quiser, e isso faz com que, de fato, a nossa parceria seja muito positiva. A gente não tem essa definição ainda, Moisés, envolve várias coisas, né? Envolve recurso, envolve a estratégia da marca, mas certamente o cenário que vem se desenhando, ele é muito positivo das três partes envolvidas, né? Aí quando a gente está falando de duas atletas olímpicas, mais a Docile. Diga, Moisés. Ô, Jaque, como é que é o nome do irmão dela? Arthur, ele me deu uma ideia, eu tô sem dinheiro, mas eu vou sentar na frente do alemão lá também pra ver se ele não quer ser meu sócio. Foi muito engraçado, mas é um exemplo simples, mas é um exemplo que nos conecta muito as pessoas, né? Então, o Alexandre, né, que é o alemão que tu falou, ele sempre traz isso, né? A gente precisa de 5 contatos para se conectar com quem a gente quer se conectar. E a Docile tem essa facilidade de estreitar relacionamentos, porque esse jeito humilde, esse jeito que vem do seu Nestor, né, que vocês conhecem bem, ele é um jeito que faz com que as pessoas se aproximem e se apaixonem da nossa marca. E felizmente a gente, enquanto time de marketing, entendeu que esse é o nosso grande diferencial. O nosso produto tem qualidade, mas o nosso diferencial é o nosso propósito e a forma que a gente consegue se relacionar com os nossos clientes e com os atletas. Então, vamos lá, a Raíssa não postou nenhum patrocinador, né, desde as Olimpíadas, mas ela postou a Docile, né? Ela postou a Docile porque nós fechamos um contrato com a Fernanda Gentil também. Fernanda Gentil foi entrevistá-la e aí as duas tiraram uma foto com o Defante e ela postou. Então, é sobre isso, né? É sobre as coisas não contratuais que a gente precisa estar falando numa relação desse nível. Porque o contrato, ele é uma coisa fria, né? Eu tô te pagando, tu entrega um vídeo uma vez por ano e é isso. Mas o que a gente consegue, enquanto engajamento da comunidade dela, né? Das mães, das pessoas que seguem ela, é isso que vai fazer a nossa marca crescer. E eu acho que dentro da estratégia da Tatiana, que é a assessora dela, é esse tipo de marca que faz sentido. São marcas como a Docile, a Nike também é uma marca bacana de relacionamento, Nescau é uma marca bacana. Então são só marcas legais. E vejam que a gente ainda não é a Nike, mas a gente vai ser. Mas a gente está nesse hall de marcas tão importantes na vida do brasileiro, né? Então eu como lajeadense e como parte dessa marca, sinto muito orgulho, né? Por ter feito parte das Olimpíadas, não só com as atletas, a gente patrocinou o COB, né? A gente teve um produto olímpico, que são as medalhas da gentileza. Então, a mensagem que eu tenho que tenho para passar é que acho que
todo mundo pode se sentir um pouco parte disso que a Docile está fazendo, que é levar o nome da nossa cidade aí para o Brasil e pelo mundo, né? Que é a nossa grande missão. Jaque, a gente te agradece. Sim, a gente se sentiu, eu falava para você, né, quando eu te encontrei, a gente se sentiu muito representado, né? Te acompanhando, te vendo lá, vendo a marca lá. E a gente te espera aqui para contar as novidades, então. Vamos lá, muito obrigada. Obrigada, Moisés, a todos os ouvintes. É sempre ótimo estar aqui.